Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos colocar nossa vida em ordem? Vamos, mas antes uma charadinha, tá bom? O que é que há no meio do coração? A dica que eu dou é: conte quantas letras tem a palavra coração e descubra o que há no meio. Muito fácil. Vou dar um tempinho para vocês, tá bom? Começando agora. E aí, primeiro ano, quem será que acertou? Vamos ver a resposta? Vamos. O que tem no meio do coração? Tem a letra A. Muito fácil. Agora sim, bora? Sim, vocês me responderam, então vamos. Coloque em primeiro ano, capítulo 2 de Geografia, página 10 e 11, tá bom? Nesse capítulo 2 vai se falar sobre os lugares das moradias. E assim, nós já sabemos, primeiro ano, que todas as pessoas precisam de um lar, certo? Mas que nem todas as pessoas possuem condições financeiras. Nesse capítulo, a gente vai falar que mesmo essas pessoas vivendo sem moradias, elas conseguem encontrar sempre uma maneira de se abrigar em variados lugares e espaços, como nessa imagem. E vai falar também sobre os tipos de moradia e as diferenças delas entre elas, que elas são diferentes umas das outras, justamente pelo lugar onde elas foram construídas, tá bom? Mas antes da gente ir para essa parte, vamos responder as 4 bolinhas aqui embaixo. Respondo para o adulto que está aí perto de vocês, depois a gente confere no nosso grupo, tá bom? Com a ajuda do professor, converse sobre a ilustração e responda as questões. Primeira bolinha. O que você vê? Olha aí, o que você vê, primeiro ano? Segunda bolinha. Onde essa pessoa está vivendo? É em uma casa? É numa rua? Onde ela está vivendo? Terceira bolinha. Por que ela está acampada nesse lugar? Se ela está acampada nesse lugar, primeiro ano, ela tem casa ou não? Última bolinha. O que essa pessoa está usando como abrigo? Olha onde que ela está. Olha, por exemplo, o que ela está fazendo, usando de cama. Por que ela está usando isso? Por que motivos? Será que se ela está morando na rua e usando isso como casa, ela tem dinheiro ou não? Responda aí pro adulto, tá bom? E depois coloca na página 12 que a explicação é muito interessante. Na página 12 fala sobre as características dos lugares das moradias. Primeiro ano, nesta parte fala exatamente o que a Pro falou, certo? Que as casas, elas podem ser diferentes umas das outras, justamente por elas terem sido adaptadas ao ambiente que ela foi construída, tá bom? Mas a Pro vai explicar isso daqui a pouco. Presta atenção aqui no texto. Provavelmente, você já deve ter percebido que próximo ao lugar onde você mora, nem todas as moradias são iguais. Existem lugares em que as pessoas moram muito próximas entre si, outras em que as pessoas moram perto de áreas com mais árvores e praças. Existem também aqueles espaços onde as casas são feitas com materiais mais naturais e nem mesmo fazem uso de ruas. Isso quer dizer que as formas de morar e conviver são muito diferentes no espaço. Olhe as imagens a seguir. Primeiro ano. Nós temos aqui embaixo, então, 5 imagens. Cada imagem tem a sua legenda, certo? O que é e o lugar onde foi construída essa moradia e o ano que foi tirada a foto. E temos também em cada imagem um quadradinho em branco, porque esse quadradinho em branco servirá para vocês responderem as questões das outras páginas, tá bom? Por enquanto, escute a explicação. Como a professora disse,
As casas mudam, porque elas também podem sofrer adaptações dependendo do lugar onde ela foi construída. Nós temos então a casinha A, primeiro ano. Por que vocês acham que a casinha A, que é uma aldeia indígena lá do município de Manoel Urbano, no Acre, essa foto foi tirada em 2017, tá? Por que vocês acham que essas casinhas de índio não são feitas de alvenaria? Como a minha casinha ou como a sua casinha? Porque, primeiro ano, os indígenas usam os recursos que estão disponíveis para eles. Olha onde eles moram. Eles moram em meio à natureza, então eles vão usar os recursos, as coisas que tem na natureza, como a madeira e a palha, certo? Eles moram aqui, ó, um do ladinho do outro, porque eles querem, porque eles gostam, porque é cultural. Lembra que a Pro falou que os índios gostam de viver em família? Então é cultural, primeiro ano. Eles fizeram isso de propósito mesmo tendo um terrenão. É assim que eles gostam de viver. É assim que é a cultura deles. É nisso que eles acreditam, tá bom? É diferente, por exemplo, da casinha da foto B. Olha aí. Casa do município de Guarani, Minas Gerais. Essa foto foi tirada em 2014. Primeiro ano, Minas Gerais tem várias casinhas desse estilo. Por quê? Porque chega a ser um patrimônio daquele lugar, conservar as casinhas antigas, tá? Isso daqui é uma casinha antiga. Aí você fala assim, como você sabe? Primeiro, eu sei por quê. Como a Pro falou, Minas Gerais é o lugar onde tem bastante casinhas antigas, certo? Segunda questão. Olha a estrutura dessa casa. Essa casa, a estrutura dela parece com a sua? Não, também não parece com a minha. Isso daqui é o modelo de uma casa antiga. Outro fator. Olha as janelas. Essas janelas, elas não são de alumínio como a da minha casa, como a de vocês. Algumas casas têm sim janela de madeira, só que é feito de propósito as que existem hoje, só para dar um charme. Essa daqui não. Eles colocaram essas janelas aqui de propósito, porque era uma coisa usada na época. Como eu sei que essa casa também é antiga por outro fator. Olha o portãozinho dela. Olhou? Tá do lado esquerdo aí, ó, bem pequenininho. Antigamente, primeiro ano, as pessoas usavam esse portãozinho baixo porque não tinha tanta violência como tem hoje. Não tinha necessidade, então, de se ter um portãozão, porque quase não tinha bandidagem, né? Não existiam essas pessoas que entravam na sua casa para fazer maldade. E ela é térrea, certo? Uma das características das casas antigas, então, além do modelo, além das janelas, além do portão, é justamente isso, elas serem retinhas e grandes. Tão grande e espaçoso o primeiro ano que nem se vê direito vizinho próximo. Olha aí, ó. A única casinha que você vai ver próxima é essa que está lá atrás, certo? E a gente não sabe decifrar se o que tem aqui do lado é a continuação dessa mesma casa, não é verdade? Isso, primeiro ano, é muito diferente das casinhas, né? Da imagem C, que mostra casinhas todas amontoadas, olha só, não é? Justamente por terem sido construídas em um morro. Como que eu sei que foi construído no morro? Olha a legenda. Moradias da Rocinha, no Rio de Janeiro, e a foto foi tirada em 2015. Primeiro ano, Rocinha é um morro, tá? E eu vou contar uma coisa para vocês. Geralmente, quem mora em morro são pessoas que não possuem uma renda tão boa, ou seja, que não possuem tanto dinheiro assim, tá? E é onde se concentra a maioria da população. Infelizmente, a maioria das pessoas aqui do Brasil moram em morros, tá?
Então, se a maioria da população do Brasil mora em morro, então significa que tem pouco espaço. Então, para aproveitar os espaços, certo? Eles fazem assim, constroem casinhas, uma do ladinho da outra, para ficar bem juntinho e assim, com vários andares para caber mais pessoas, certo? É diferente, por exemplo, da imagem, as casinhas, né? Da imagem D, olha aí, condomínio residencial, no município de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. E essa foto foi tirada em 2018. Na imagem D, vemos um certo padrão aí, tá? Olha só, a gente vê que eles têm quase não, eles são exatamente iguais, né? As casinhas, os tetos, até as cores. Só uma cor aqui que se diferenciou talvez pela luz da câmera. Mas a gente percebe que são casinhas, tá? De pessoas que têm uma rendinha um pouquinho melhor, tá bom? As casas são aparentemente bem mais organizadas que as casinhas da imagem C, certo? E diferente da imagem C, essas casinhas têm vizinhos, mas elas têm vizinhos não por falta de opção, tá? Porque na imagem C eles têm muitos vizinhos, porque eles não têm espaço. Na imagem D eles têm espaço, mas eles têm vizinhos justamente porque essas casinhas foram construídas em um local próprio para se construir casinhas, tá bom? Isso se chama condomínio, olha só que chique. Então, não foi, eles têm vizinhos? Tem, mas não é por falta de espaço, tá bom? E olha só a organização. Muito, muito, muito linda, diferente da imagem C, não é? E aí, primeiro ano, a gente tem a imagem E. Olha só, moradia no município de São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul. A foto foi tirada em 2013 e fala assim aqui, ó. Eu, quando vejo, entendo que essa casinha tem uma estrutura com arquitetura alemã. Professora, como você sabe disso? Do mesmo jeito que aqui, ó, em Minas Gerais, eu encontro casinhas antigas, lá no Rio Grande do Sul, eu encontro casinhas desse estilo porque os moradores que moram lá, a maioria deles vieram ou tem parentes ou tem avós que são de outros países, certo? De regiões tão frias quanto o Rio Grande do Sul aqui no Brasil. E essa casinha, se a gente for reparar bem, o teto dela parece exatamente como aquela casinha de estilo enxaimel. Lembra o teto dela, que era assim de propósito, justamente para a neve conseguir cair e não ficar acumulada nos tetos? Então, primeiro ano, vocês conseguem imaginar uma casinha desse estilo aqui em Mauá? Não, a gente nunca vai encontrar uma casinha assim aqui em Mauá. Justamente porque aqui não é tão frio ao ponto de nevar. Se você olhar aqui nessa imagem, vocês vão ver que tem até neve no telhado, tá bom? Muito, muito, muito fácil essa parte. Vocês conseguem perceber que as casas mudam de lugar para lugar? Sim, não é? Agora, nós vamos responder as páginas seguintes, as próximas páginas, tá bom? Página 13, primeiro ano. Questão 1. Primeiro ano. Qual é a imagem com uma construção mais antiga? Eu falei para vocês qual que é. Qual que é? É a A, a B, a C, a D ou a E? Primeiro ano. Analisa bem. Qual que é a mais antiga? Eu falei. Nem me fale que é a A. Sabe por quê? Não quero que falem que é a A. Vamos analisar. Eu consigo saber se a palha madeira é velha ou nova por essa imagem?
Não, eu não consigo. Então, descarta. Então, analisa. Qual é a mais antiga? A B, a C, a D ou a E? Vocês vão colocar a letrinha aqui, ó, do lado, tá bom? Porque essa é só de colocar a letrinha, muito fácil. Mesmo tendo o bonequinho da fala, coloca aí a letrinha. Qual que é? É a B, a C, a D ou a E? Questão 2. Apesar disso, em que ano a fotografia foi tirada? Mesmo sabendo que a casinha é velha, antiga, quando foi tirada a foto dessa casinha antiga? Então, volta lá na página 12, veja o ano debaixo da fotografia e anote aqui, ó, do lado da questão 2, tá bom? Questão 3 é resposta pessoal. Vocês vão marcar com o X as características do lugar onde você mora, certo? Nós temos aqui algumas características. A que mais se encaixar com a descrição de onde você mora, você vai marcar um X, certo? Primeiro quadradinho. Aonde você mora? O terreno é plano? Ou seja, o terreno é retinho? Se sim, faz um X no primeiro quadradinho. Segundo quadradinho. O terreno onde você mora é inclinado? Ou seja, ele tem meio que uma rampinha para subir ou para descer? Sim ou não? Se sim, faz um X no segundo quadradinho. Terceiro quadradinho. As casas são muito próximas umas das outras? Então, aonde você mora? As casinhas são próximas? Aí os seus vizinhos são próximos? Se sim, um X no terceiro quadradinho. Quarto quadradinho. Há pracinhas e parques públicos aí perto da sua casa? Se sim, faça um X no quarto quadradinho. Existem pessoas que vivem aí nas ruas perto da sua casa? Se sim, faz o X no quinto quadradinho. Sexto quadradinho. É próximo de um lago ou rio? Sua casa é próxima de um lago ou rio? Se sim, faz um X no sexto quadradinho. Sétimo quadradinho. A sua casa fica próximo de alguma praia? Se sim, faça um X no último quadradinho. Muito, muito, muito fácil essa questão 3. Agora vamos para 4. Primeiro ano. Observe novamente as imagens das diferentes moradias e faça o que se pede. Então, vocês vão voltar lá na página 12, tá bom? Para poder responder a questão A, B e C da questão 4, certo? Questão A. Pinte de vermelho o quadradinho da imagem com os lugares onde as pessoas moram muito próximas umas das outras. Primeiro ano. Existem apenas 3 casinhas onde as pessoas de lá têm vizinhos. Qual que é? Volta na página 12 e vai pintar de vermelho os quadradinhos onde as pessoas têm vizinhos. Quais casas são? Que eu consigo olhar, ver e perceber assim logo de cara. São 3 imagens. Vai pintar o quadradinho de vermelho, tá bom? Questão B. Circule de laranja a imagem que mostra que as pessoas têm um modo de viver e morar muito diferente do seu. Então, de todas aquelas casinhas, primeiro ano, quais são as pessoas que têm hábitos muito, muito, muito diferentes do seu? Tá? Qual que é? As pessoas das casinhas, da casinha A, da B, da C, da D ou da E? Veja bonitinho e circula de laranja esta moradia, tá bom? Questão C. Contorne de preto a imagem que mostra construções antigas, certo? Primeiro ano, se você já falou aqui, ó, na questão 1, qual é a imagem da construção mais antiga que tem? Na 5 vai ficar, na C vai ficar mais fácil ainda.
Então, você vai voltar lá na questão, na página 12, e vai contornar de preto a construção mais antiga. Qual que é? Qual que você colocou na questão 1? Muito, muito, muito fácil. Contornar ou circular, tá bom? Mas tem que ser de preto. Na questão 5, fala assim, ó. Que imagem mostra que o lugar é muito frio durante o período do ano? Primeiro ano, de todas as casinhas que tinha lá, uma se destacava justamente pelo teto, indo até o teto dessa casinha tinha neve. Qual casinha era? Coloca a letrinha aqui do lado, tá bom? Esse daqui é simples, mesmo tendo balão para responder, era só para colocar a letrinha, tá bom? Da imagem. Questão 6. Que moradia fica no lugar mais diferente do lugar em que você mora? Primeiro ano, voltando lá na questão, na página 12, qual a casinha que é a mais diferente em relação ao lugar que você mora, certo? Qual que é diferentíssima aqui? Vocês vão olhar, analisar, certo? A resposta é pessoal. E vai colocar a questão, a letra da questão, aqui na questão 6. Vai colocar a letra da figura na questão 6, perdão. Tá bom? Muito, muito, muito simples. E aqui nesse e você o que acha, vocês não vão responder, tá bom? Com lápis. Vocês vão seguir o bonequinho aqui da fala, porque essa daqui a Pro vai perguntar no grupo. Então, vocês podem responder para o adulto que está aí do lado de vocês e depois a gente confere no grupo. Preste bastante atenção. E você, o que acha? Você percebeu que as moradias variam muito de um lugar para o outro? Vocês conseguiram perceber isso? Que conforme eu mudo de lugar, as casas, os modelos das casas podem mudar também? Sim ou não? Responde aí. Em sua opinião, por que motivos temos moradias com características tão diferentes? Primeiro ano, por que as moradias podem mudar mesmo? Por vários fatores. Fala aí alguns pro adulto que está aí do lado de vocês, depois a gente confere, tá bom? Feito isso, primeiro ano, vamos para a página 14, que é bem gostosa também, tá bom? Vamos lá, primeiro ano, nessa parte é gostosinha. A natureza dos lugares das moradias. Presta bastante atenção. Outras coisas podem mudar de uma moradia para outra. Os materiais mudam, o jeito de construir, a cultura das pessoas que constroem e também a quantidade de dinheiro que as pessoas têm disponíveis para comprar um terreno e o material de construção. Além disso, a construção depende também do lugar onde ela fica. Se o lugar tiver montanhas ou não, se a temperatura for quente ou fria na maior parte do ano, se fica perto de rios, entre outros fatores. Tudo isso, primeiro ano até o tempo, contribui em como vai ser a nossa casinha, certo? É só a gente pegar, por exemplo, o exemplo, né? O exemplo. É só a gente pegar, por exemplo, a casinha de chá e mel, certo? Que é própria para lugares frios por causa do teto. Ou a gente pode pegar também de palafita, certo? Que é para lugares onde tem muita chuva, onde os rios ficam mais cheios, certo? Tudo isso, até o tempo, pode fazer com que as nossas casas sejam diferentes em determinados lugares, certo? E aí nós temos os quadradinhos, né? Tirinha. Fala assim no Divirta-se. Observe a tirinha. Então, nós temos um menininho aí da turma da Mônica, né? Num dia aparentemente de frio, de ventania, e ele está fazendo o quê? Tomando sorvete. Olha só, ele está todo cheio de roupa de frio, tomando sorvete. Do lado, nós temos este mesmo menininho. Em um dia quente, a gente percebe isso pelo sol e pela roupa dele. Só o que ele
ele está tomando o que parece ser um chá, um café, um leite bem quentinho, não é? E no último quadradinho, este mesmo menino parece estar um pouco zangado. O clima, olha só como está o clima. Está ventando, está com sol, e olha só o que ele falou. Detesto quando a temperatura fica indefinida. Ou seja, ele detesta quando o tempo fica assim bagunçado, que não sabe se é um dia quente ou se é um dia frio. E acontece muito isso com a gente, não é primeiro ano. Lembra quando a Pro fala assim, ó. Espera um minutinho, não é que a Pro fala assim, que a Pro vai descer lá embaixo na secretaria para ver como está lá no térreo. Por quê? Porque geralmente lá na nossa sala tá quentinho, mas lá embaixo está como? Frio, não é assim? Às vezes a gente começa o dia, por exemplo, num dia frio e termina um pouco mais quentinho. E acontece também ao contrário. Às vezes a gente tá num dia bem quente, aí quando vai ficando à tarde vai ficando geladinho, não é? É o tempo doido que a Pro fala, esse tempo maluco, não é assim? Aí, primeiro ano, sabendo disso, nós temos aí, ó, na questão A, B e C, que vocês devem responder oralmente, tá bom? Responda aí para o adulto que está do lado de vocês e depois a gente confere lá no nosso grupo. Presta bastante atenção. A. Qual dos quadrinhos é mais parecido com o tempo do lugar em que você está neste momento? Então, primeiro ano, você que está ouvindo agora a explicação deste vídeo, responda aí para o adulto. Como que está o tempo aí? Está frio, ventando igual o primeiro quadradinho? Está quente igual o segundo quadradinho? Ou está aquele tempo bagunçado que não sabe se é quente, se não sabe que é frio, igual o terceiro quadradinho da tirinha? Responde aí pro adulto. Questão B, fala assim. O que existe de estranho nessa história? Tem uma coisa muito estranha aqui. O clima tá de um jeito, mas ele tá fazendo outra coisa. Responde o que tem de estranho aqui no primeiro quadradinho e no segundo quadradinho. Principalmente nesses dois. Responde aí pro adulto. E na questão C fala assim. O tempo no lugar em que você mora é muito indefinido? Primeiro ano. Resposta pessoal, tá bom? O tempo onde a gente mora é maluco? Sim ou não? Quando ele fala indefinido, ele quer dizer isso. Tem dias, tem momentos do dia que ele tá quente e depois muda o tempo de repente? Ou ele fica normal o dia inteiro? Certo? Por exemplo, se amanheceu quente, ele fica quente o resto do dia. Ou se amanheceu frio, ele fica frio o resto do dia. Ou é uma bagunça? Responde aí para o adulto que está aí com vocês e depois a gente confere no nosso grupo, tá bom? Fazendo isso, vamos para a página 15. Cri, cri. Fala assim aqui nessa parte. O que você e os seus amigos costumam fazer em dias muito quentes? E em dias muito frios? Conversem sobre os seus hábitos e nos quadros a seguir criem tirinhas para representar o que vocês fazem em dias com temperaturas muito diferentes. Então, assim, primeiro ano, essa parte, primeiro ano, é muito gostosa, tá? Vocês vão ter que fazer o que vocês fazem nos dias quentes e o que vocês fazem nos dias frios. Aqui a proposta, preste bastante atenção. A proposta desta atividade é para que vocês façam tirinhas. Lembra o que são tirinhas? São desenhos, certo? Geralmente dividido em uma historinha dividida em 3 partes, tá? É uma tirinha. Então, eu gostaria que para cada situação em dias quentes, vocês desenhassem 3 situações do que vocês fazem. A mesma coisa para os dias frios. 3 situações do que vocês fazem em dias frios,
certo? Porque se eu desenhar só uma coisinha, não vai ser uma tirinha, não é? Porque a tirinha é uma historinha um do lado da outra. Eu faria aqui em dias quentes, o que eu gosto de fazer em dias quentes. Então, eu faria 3 desenhos, ó. Primeira parte do desenho aqui, eu passeando no parque. O desenho do meio, eu faria eu tomando sorvete. E na última partezinha, eu brincando na piscina, porque são essas 3 coisas que eu gosto de fazer em dias quentes, certo? Em dias frios, eu também faria 3 desenhos, 3 pequenos desenhos. O primeiro desenho que eu gosto de fazer em dias frios é ficar enroladinha nas minhas cobertas, não é? Quem não gosta de ficar no quentinho, no dia frio. Na parte do meio, eu desenharia eu assistindo um filme, porque em dia frio eu amo assistir filme, enroladinha, que delícia. E na última parte, eu me desenharia comendo pipoca e tomando chá, porque eu amo comer pipoca e tomar chá em dias frios. Então, primeiro ano, em cada quadro, presta bastante atenção. Vocês farão 3 desenhos. Em cada quadro, vocês farão 3 desenhos. O que você gosta de fazer em dias quentes? 3 desenhos para dias quentes e 3 desenhos para dias frios, para ficar bonitinho, como se fosse uma tirinha, tá bom? Feito isso, nós vamos para a página 16. Calma que a gente já está acabando, tá bom? Aqui é uma charge. Esse daqui, diferente da tirinha, a charge é um quadradão só. Presta atenção. Leia a charge com a ajuda do professor. Olha só. Existem pessoas, analisa aí, ó. Existem pessoas que parecem ser em um parque, elas não estão morando em casas, e uma dessas pessoas falou assim, ó. Aqui na Constituição diz que todo brasileiro tem direito à moradia. Queria ter este direito. Então, lembra que a Pro falou que no Brasil existe um documento falando que todas as pessoas têm direito à casa? Certo? Ele está lendo este documento e falou que gostaria muito de ter este direito de ter uma casinha. Que triste, né? Aí, ó, a esposa dele está olhando justamente, ó, para um outdoor que tem uma propaganda, ó. Moradia é um direito humano. Peraí, se é um direito humano, por que existem pessoas que não têm moradia? Triste, não é, primeiro ano? Olha só. Aí na questão 1 fala assim, ó. O que está escrito na placa da propaganda? No outdoor, que a Pro leu aqui. Está escrito, a Pro falou. Teve dúvida? Volta lá no vídeo, tá bom? Esse daqui, nós vamos conversar, tá bom? Porque não tem espaço suficiente para vocês escreverem isso daqui, tá bom? Mas presta atenção. Na questão 2, fala assim. As pessoas da charge estão tendo esse direito? Estão tendo o direito de moradia? Sim ou não? E por que motivo? O que será que está acontecendo? Papelão é moradia, primeiro ano? Fala aí. É moradia? Caixa de papelão? Pare e pensa, tá bom? E na questão 3 fala assim. Desenhe no espaço a seguir a moradia que você gostaria que essas pessoas tivessem. Então, se você, primeiro ano, pudesse dar uma moradia para essas pessoas, como seria a moradia que você daria? Desenhe a moradia aqui lindona na questão 3. Faça com muito carinho,
tá bom? E aí, nós temos então a última página, que é a página 17. Vamos lá? Fala assim, na página 17. Recorte figuras que ilustrem diferentes tipos de moradias e cole-as no espaço a seguir. Primeiro ano. Essa daqui eu não vou colocar como atividade modificada, tá bom? Eu vou deixar exatamente assim. Calma, calma. Quem tem revista, jornal, certo? Vai poder recortar tipos de moradias e colar aqui, certo? Quem não tem jornal, quem não tem revista, vai poder desenhar alguns tipos de moradias aqui. Lembrando que vocês aprenderam vários tipos, certo? Eu não quero somente a casa tradicional que vocês desenham. Tem várias outras que vocês aprenderam, certo? Tem a oca, tem as palafitas, tem as casas de enxaimel, temos as casas de alvenaria, nós temos os prédios, certo? Eu quero que vocês pensem em desenho aqui. E as pessoas que vão usar revistas, recorte, procurem mais de uma figura, tá bom? Não quero casas iguais. Fechou? No vamos relembrar, primeiro ano vocês terão que completar as lacunas para fazer completar as lacunas de modo que a frase faça sentido. Mas como a sua prosinha é uma pessoa muito gente boa, eu coloquei as palavras que devem ser encaixadas aí para a frase fazer sentido, certo? Claro que a ordem que eu coloquei aqui não é a ordem que vocês devem colocar lá na questão 1, 2 e 3, tá bom? Vocês têm que pensar. Mas as palavras que vocês usarão para encaixar aí são cultura, diferente, materiais, próximo e lugar, tá bom? Presta bastante atenção. Na questão 1, nós temos 3 lacunas, certo? Olha só, complete as lacunas das frases. Vai ter outra lacuna, da construção e a nananã das pessoas influenciam os tipos de moradia. Eita, essa daqui ficou complicada. Mas não tanto porque a professora colocou aqui. Teve dúvida nessa? Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar responder a 2 e a 3. Sabe por quê? Aqui sobrar, as palavrinhas que sobrar, automaticamente é as que eu vou tentar encaixar na 1. Então vamos ver se a gente consegue responder a 2. Existem lugares em que as pessoas moram muito entre si. Eita, são os vizinhos aqui, hein? Outros em que as pessoas moram perto de áreas com mais árvores e praças. E aí, primeiro ano? Essa daqui está muito fácil. Próxima, questão 3. Se uma moradia for construída em um lugar muito frio, ela será diferente. Ui, quase. Ela será igual ou diferente do que uma moradia construída em um lugar muito quente. Então, a questão 2 e 3, muito fácil. As 3 palavrinhas que sobrarem, vocês encaixarão então na 1, certo? Na questão 1. Mas de modo que faça sentido na frase, certo? Feito isso, primeiro ano, o capítulo 2 está concluído de geografia. É muito simples essa parte, tá bom? Às vezes a gente para e pensa, poxa vida, que triste, né? E tem pessoas ainda neste mundão que infelizmente não tem casinhas. Mas é torcer para que isso mude no futuro, tá bom? E eu espero que vocês tenham notado que assim como eu, né, como vocês, as nossas moradias também se diferenciam, são diferentes.
dependendo do lugar para o outro. É muito simples isso, tá bom? Primeiro ano, vou dar um tempinho para vocês fazerem, responderem, ver o vídeo, né, também. Qualquer dúvida é só me chamar no grupo, tá bom? Beijos, primeiro ano. Até daqui a pouco. Tchau!